que você está lendo? Nesse vídeo agora eu vou falar sobre a segunda principal pergunta que me fazem depois que eu comecei a fazer esse canal daqui. A primeira pergunta que mais me fazem é: o que você está lendo? A segunda pergunta que mais me fazem é: cara, vale a pena mesmo ter um Kindle? E eu vou te dizer, veja o vídeo que eu vou falar sobre se vale a pena ou não ter um Kindle. Eu tenho mais de 40 anos, então é claro que eu comecei a ler livro antes da existência desse bichinho daqui. Eu lia livro, eu sempre gostei. Eu não comecei a ler muito cedo. Eu lia, é claro, os livros obrigatórios da escola, mas não foi isso que me fez ficar apaixonado pela leitura. Eu fiquei apaixonado pela leitura, sei lá, com uns 20 anos de idade, eu comecei a escolher os melhores, os livros que eu queria, e aí sim engatei na leitura. Mas eu sempre fui aquela pessoa que comprava livro por peso praticamente, que eu gosto de ler livro que faço orelha, eu dobro, eu sublinho, eu rasgo, eu releio, eu marco. E eu sempre fui aquela pessoa que odiava emprestar, porque, cara, se a pessoa não devolver, eu vou ficar muito pé da vida. Então, eu tinha no meu quarto livro pra caramba e curtia ter os livros em volta de mim. E aí um belo dia eu me mudei e para onde eu me mudei não tinha espaço para livros, não tinha lugar para livro, não tinha estante, não tinha escritório, não tinha nada. Então eu falei, caramba, vou comprar esse treco. Naquela época eu falava, vou comprar esse treco aí de leitor de PDF, né? Na época eu falava assim, né? E assim, te dizer que os principais benefícios, aqui eu vou falar sobre os principais benefícios de se ter um Kindle. E para começar a falar sobre os benefícios de um Kindle, eu já te digo logo. Ó, esse aqui é o Frederico querendo entrar no vídeo, tá? Ó, perdão, dá oi aqui. Então assim, se você é daqueles que fala, eu tenho o Kindle instalado no meu iPhone, no meu Android, você não tem a mínima ideia do que você está falando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então assim, primeira vantagem de se ter um Kindle: você poder ler em qualquer lugar. E assim, quando eu falo ler em qualquer lugar, eu sou uma pessoa que eu leio muito. Eu devo ler por dia algo em torno de 2 horas e meia, 3 horas, no mínimo. E por que eu falo no mínimo? Eu tenho uma rotina de ler 1 hora na manhã e 1 hora na hora de dormir. Então já são 2 horas certas. Porém, ao longo do dia, por eu ler Kindle, eu consigo quebrar vários momentos que, assim, se você for parar para pensar, você tem esse tempo de leitura. Então, se você não lê, porque você não gosta de ler, ponto final, passa esse vídeo. Agora, se você é daquelas pessoas que fala, eu não leio porque eu não tenho tempo, o Kindle te mostra que você tem tempo. Porque ao longo do teu dia, você pode não ter, de repente, eu não tenho 1 hora sem parar para assim, para poder ficar lendo. Tudo bem, mas pega o teu Instagram, vê quanto tempo você fica nele. Não estou falando que, mas assim, me relaxa. Tudo bem, o livro, se você incorporar na tua rotina, vai te relaxar também. Então, assim, eu leio 1 hora de manhã, 1 hora de noite, no mínimo, e acaba que ao longo do dia, você vai pegar um Uber, 5 minutos de leitura. Você vai, aquele momento assim que você está no trabalho, fala assim, caramba, eu preciso dar uma espairecida. Você vai dar aquela levantadinha, sentar numa cadeira, numa poltrona ali, no sofá, sei lá, e vai dar uma descansada. 5 minutinhos de leitura. Então você está na sala de espera de um médico, 5 minutos de leitura. Você está até no banheiro, 5 minutos de leitura. E quando você vai ver ao longo do dia, você leu 40 minutos, 1 hora. E pode ter certeza que está muito acima da média do brasileiro médio. E por que eu falo isso? Você poder ler em qualquer lugar é uma excelente vantagem. Se você vai viajar, você vai ter que escolher um livro para levar. O Kindle você leva qualquer livro. E assim, tem uma vantagem séria do Kindle. Ele realmente faz você ler mais. Por quê? Porque, primeiro, que ele é muito prático. E segundo, porque é muito prático também você comprar livro. Então, assim, se você é daquela pessoa que compra um livro e realmente lê, ele vai te estimular a ler mais. Eu já sou um pouco diferente. Eu sinto tanto prazer em ler, eu sinto de comprar um livro. Às vezes eu posso comprar um livro e nem ler. Eu senti prazer nisso. Então, assim,
Antigamente, quando você lia no livro físico, né, você ali, se no livro ele mencionava algum livro, você de repente anotava, tirava uma foto, em algum momento, quando você estivesse passando numa livraria ou entrava na internet, comprava, não importa. Mas no Kindle, ele fala de um livro, você aperta o botão ali, seleciona a palavra e ele vai pesquisar na loja do Kindle, ele vai pesquisar na internet e você pode comprar. Infelizmente, por direitos autorais, não sei agora qual foi a briga, você não pode comprar agora direto pelo Kindle, mas você pode entrar na Amazon e comprar, tá? Então, e automaticamente você comprando, ele já está na tua biblioteca. Então, assim, ele. E tem uma coisa muito legal do Kindle. Você pode ler em outros idiomas, porque não que você vai traduzir ele, né, inteiro, mas você consegue regular, configurar o nível de dificuldade que você tem daquele idioma. Então ele vai automaticamente mostrando uns balõezinhos em cima das palavras mais difíceis, de acordo com a configuração que você botou, e ele vai te mostrando assim, de maneira simplesinha em cima, um pequeno significado daquela palavra para te ajudar. Ou se você apertar simplesmente em cima dela, ele abre o dicionário, o tradutor e tudo mais. E por que eu comecei o vídeo falando que se você comentou, eu tenho o aplicativo do Kindle instalado no meu iPhone, no meu Android, eu falei que você não sabe de nada. O toque, né, do teu telefone, a temperatura da tela, a luminosidade não tem nada a ver. A experiência de leitura não tem nada a ver com a experiência de leitura de um Kindle. Tanto um telefone quanto... não, mas eu leio no meu iPad. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse bichinho daqui, ele de fato ganha de tudo, de todos os outros dispositivos. E assim, você tem diversos modelos. Hoje em dia você tem 4 modelos na Amazon para escolher. E assim, se você é um leitor iniciante, compra o primeiro. Eu vou comparar todos eles aqui, né? Assim, ele tem os nomes, né? O primeiro modelo é o Kindle de 11ª geração, depois você tem o Paperwhite, depois você tem o Paperwhite Signature Edition e por último você tem o Oasis. Esse daqui que eu tenho é o Oasis. As diferenças que eu acho dele. Primeiro, a pegada dele é muito melhor. Ele tem esse ovaladozinho daqui que realmente é bem confortável para se ler. Agora, se você for ver as especificações, eu vou dizer quais são as especificações que realmente importam. Primeiro que assim, um tem 6 polegadas, o mais baratinho, que é o 11ª geração, e o Oasis ele tem 7 polegadas, então ele é um pouquinho maior. Os do meio ali, o Paperwhite, é tudo 6.8, então não tem diferença nenhuma. Do 6.8 para o 7, não tem tanta diferença. Agora do 6 para o 7 você vai ver diferença. Em termos de definição da tela, é tudo igual, 300 ppi, e assim, para livro, não importa, mas eles têm um navegador experimental, né, para você poder entrar na internet, mas assim, não vale a pena não, tá? E até uma coisa importante, o Kindle, ele não foi feito para você comprar, você ler livros, aqueles livros, não, vou comprar agora um livro de uma expedição no Himalaia, cheia de fotos. Você não vai ver, tá? As fotos são muito ruins ali, porque a qualidade é muito ruim, não foi feito para isso. Agora, se você pegar ele e ler num celular, ou ler no tablet, ou ler na internet, no navegador, no browser, você vai ver perfeito. Isso é legal. Você pode sincronizar, né? Se você começou a ler em casa, num Kindle, e por acaso fechou ele e está, como eu falei, numa sala, uma sala de espera de uma consulta, você vai abrir e ele vai estar sincronizado direitinho. Se não tiver sincronizado, você espera ali 10 segundinhos, ele vai acordar e ele vai te falar, olha só, no outro dispositivo eu estava mais na frente, vai para lá ou fica aqui. E você escolhe. Uma coisa muito legal do Kindle é que você pode fazer anotações. Eu falei, né, que quando eu lia no livro físico, eu sempre fui aquele cara de anotar, dobrar, rasgar, às vezes, o livro para guardar. E isso você faz no Kindle e é uma experiência muito bacana. Eu sou uma pessoa que eu marco muito o livro. Então, assim, eu vou ali marcando o livro ao longo dele inteiro. Chega no final, você bota exportar anotações.
ele gera um PDF e te manda por e-mail. E junto no e-mail vai anexado o PDF com todas as anotações e um arquivo CSV que você pode abrir no Excel e vem tudo listado bonitinho no Excel das anotações que você fez. É claro que tem vezes que eu leio um livro que eu anoto tanta coisa que ele bloqueia, porque passa, né, o limite da lei de proteção, né, de propriedade intelectual, que eu acho que é 10%, às vezes eu marco muita coisa e ele trava, mas ele continua lá marcado no livro, ele só não exporta para você, mas ele deixa guardado no livro. Mas vamos voltar à comparação. Então, em termos de tamanho de tela, ou 6 ou 7 no meio do caminho ali, 6.8, a qualidade da tela é parecida. Uma coisa que vai ter diferente da primeira versão, das duas intermediárias e da última, as duas intermediárias são praticamente a mesma coisa, que uma é a Paperwhite, a outra Paperwhite Signature Edition. Eu sei que a capacidade, né, armazenamento é maior, mas assim, armazenamento para um Kindle é uma coisa que, se você não for um colecionador, isso não interfere. Para mim não interfere. Mas em termos de a iluminação da tela, isso influencia muito. A do 11ª geração, ele tem 4 LEDs e as duas intermediárias, né, Paperwhite tem 17 e a do Oasis tem 25. Então assim, eu tinha o Paperwhite e agora eu tenho o Oasis, e assim, é bem diferente. Eu prefiro o Oasis. Assim, mas eu estou iniciando agora, preciso comprar o Oasis? É claro que não, porque ele é bem mais caro, mas você não precisa de forma alguma comprar o mais caro. Em termos de... Aí uma outra coisa que eu acho que assim, isso faz toda a diferença no Kindle. O primeiro que eu digo, a versão de entrada, que é a 11ª geração, ele não é a prova d'água. Todos os outros já são a prova d'água. E você vai falar, então tá, então você agora lê embaixo d'água. Claro que não. Mas a questão faz toda a diferença sim, porque você nunca, você nunca leu o livro físico na beira de uma piscina, na praia, e você nunca derrubou alguma coisa nesse livro. Se você nunca fez isso, tudo bem. Eu já fiz todos esses exemplos. Já leio direto em piscina, na praia, já derrubei coisa. E mesmo que você não tenha feito isso, no Kindle é que nem o teu, é uma tela, né? Então assim, você volta e meia, usa a mão suja ali, ou então fica engordurado e você quer assim poder passar um paninho, alguma coisa assim. E nada melhor do que assim, pô, você não tem nenhum álcool, nenhum produto para passar na tela ali. Pô, legal, pega ali uma garrafa d'água ali, joga na mão ali, dá uma passada na tela e não vai ter problema nenhum. E por acaso, se aconteceu algum acidente de você estar ali do lado, derramou uma cerveja em cima dele, você pode, com toda a calma, dar uma limpada nele que não vai acontecer nenhum problema. Tirando isso, você tem, todos eles são, a tela é touch, né? E a diferença é que todos eles têm o mesmo sistema de troca de página, né? Você arrasta o dedo para o lado ou aperta aqui nesse cantinho, aperta nesse cantinho que vai e volta. A diferença é que o Oasis ele tem 2 botõezinhos, né? Não sei se vai dar para ver aqui, mas ele tem 2 botões aqui que você pode apertar para avançar e para voltar à página. É prático, tá? Até porque como você tem a pegada dele, que eu falei que é um pouquinho mais, tem uma barriguinha assim, é melhor. E todos eles têm capinha e vários acessórios. O anterior que eu tinha, que era um modelo que saiu de linha, que era o Odyssey, ele tinha uma capinha que carregava ele. Então isso era legal porque a bateria... E juro, eu leio, como eu falei, 2h30, 3 horas por dia. E eu carrego ele tranquilamente de 2 em 2 semanas. Então se você lê uma vez a cada 2 dias por aí, você vai falar, caramba, esse bicho não acaba a bateria não. A bateria para você vai durar 3 meses. Mas... E não carrega muito rápido, tá? Né? Que nem você assim, acabou a bateria, eu vou botar aqui, que em 40 minutos eu carrego. Não, isso é uma coisa que não me incomoda, mas me chama a atenção. Porque hoje em dia você espeta um celular e ele carrega naquele super rápido, ele carrega em 1 hora 100% da bateria. O Kindle não. O Kindle, assim, tá com a bateria baixa, tá com 10% de bateria,
bota na hora de dormir, no dia seguinte ele vai tá cheio, mas não vai ser em meia hora, vai ser tipo umas 3, 4 horas no mínimo que ele vai carregar. E o que eu acho legal que do Kindle é que, assim que eu falei, né, ele estimula você a ler mais. Não só porque você vai comprar mais livro, você vai ler em qualquer lugar, e porque você vai conseguir realmente inserir o livro, né, a leitura, no seu dia a dia. E tem uma coisa que é bem legal. Eu, pelo menos, acostumei hoje em dia que eu termino de ler um livro e eu já abro a página do próximo. E se você está lendo no livro físico, às vezes isso não é tão trivial, né? Já no Kindle, você acabou, ele vai te sugerir, vai te pedir para você avaliar o livro, você avalia, é normal, ele vai ter ali umas 4, 5 sugestões de próximos livros para você comprar. Mas se você não quiser, você fechou. A minha rotina termina de ler um livro, avalio, abro meu caderno de anotações, exporto o caderno de anotações para o meu e-mail, fecho o livro, abro minha biblioteca, rolo o dedo ali, escolho qualquer um e abro. Então, assim, eu terminei de ler um livro, eu já comecei a ler o outro. Que aí você não tem aquela sensação de eu tenho que escolher um próximo livro. Não, você nunca parou de ler. Você terminou um, já começou o outro. Que aí te dá a sensação de assim, eu preciso terminar. Então, eu, pelo menos, escolhi essa maneira de meio que estar sempre lendo. E eu acho que também um dos principais pontos que vai fazer você escolher a versão do Kindle que você quer é o preço. Porque varia muito. O primeiro, né, a primeira versão, que é a 11ª geração, custa R$500, R$499 hoje, né? Hoje é dia 10 de agosto de 2024. Acabou de acontecer aí o Prime Day, mas R$500 a primeira versão. A segunda, né, que é a versão Paperwhite, que tem a Paperwhite Signature Edition, uma é 800 e a outra é 900. 799, 899. E a mais avançada, que é o Oasis, que eu uso, ele custa R$1.350. Então, assim, resumindo, se fosse avaliar preço, primeira versão não compraria de jeito nenhum, simplesmente porque não é prova d'água. Agora, entre as duas do meio, a mais barata, sem dúvida nenhuma. Mas eu gosto da versão Oasis porque tem a pegada melhor para ler, é a prova d'água e tem muito mais luz na tela para você poder escolher ali temperatura automática. Então, se o quarto, né, se o ambiente que você está ficou escuro, ele já vai clarear ou vai botar a temperatura mais quente da tela. A temperatura, lembrando que a temperatura não é que vai ficar calor ali para você, tá? Mas é a temperatura como se fosse da luz, né? Então a temperatura fria é aquela luz branca, a temperatura quente é aquela luz mais amarela. Você pode escolher isso ali ou deixar no modo automático, ele vai sempre ficar mais confortável possível para o teu ambiente. Então, assim, segunda pergunta que mais me fazem, que vale a pena comprar um Kindle? Compra o seu, ou então me diz aqui embaixo qual versão que você tem, por que você escolheu e qual que você recomendaria se alguém te perguntasse se vale a pena ou não ter esse treco aí chamado Kindle. Fui!